Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio. Estamos aqui no nosso terceiro informativo. O informativo, para quem não sabe, é uma estratégia de como estudar para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, sabendo que o concurso está bem aí, previsto no dia 11 de agosto, e a nossa coordenação pedagógica, nós estamos fazendo aqui toda semana, nós estamos priorizando um assunto, onde nós convidamos o professor da matéria e o professor faz uma resenha dos assuntos mais importantes, os assuntos mais significativos para que o aluno priorize. Claro, cada concurso tem que elaborar a sua estratégia. Bacana? Então, hoje, o informativo 03, PRF, tá certo, gente? Hoje vai ser legislação do trânsito com a professora Aliciane. Esse assunto aqui é o assunto que pegou a nossa coordenação pedagógica e, claro, os nossos alunos também. Tivemos mais surpresa, porque nós esperávamos muito mais conteúdo e veio pouco conteúdo. Mas a gente vai falar isso quando a gente chamar a professora Aliciana. E quero convidar vocês que ainda não se matriculou no nosso curso. Eu faço um convite muito especial. Pode se matricular, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Olha só, gente, aqui está o nosso curso online. Essa orientação pedagógica faz parte desse curso online. As inscrições começaram hoje, hoje 24, não, aliás, começaram dia 24, vão até o dia 8/7, data da prova dia 11, realmente período curto, mas estudando com orientação, com prioridade, você fica competitivo. Lembrando que a expectativa de toda a nossa coordenação pedagógica é que a nota de corte seja baixa. Então, cada ponto é um ponto precioso e quem vai fazer a banca examinadora é a banca do CESP. Pessoal, quanto custa o investimento? Apenas R$ 180 que você paga na matrícula e você tem acesso a 90 dias e você pode assistir quantas vezes desejar. Ok, né? Vamos lá, vamos apresentar para vocês, vamos conhecer o concurso, vamos pegar a estratégia de concurso. Então, esse concurso ela vai ter 3 provas, 2 objetivas e uma subjetiva. Uma de conhecimentos básicos, 50 questões, conhecimento específico, 70 questões. E hoje nós vamos trabalhar uma das disciplinas de conhecimentos específicos, que é legislação de trânsito. E, além disso, nós teremos aqui teremos a prova discursiva, tá? A prova discursiva. O nosso curso online está disponível pelo módulo de língua portuguesa, interpretação de textos e redação. Sobre isso aqui, quero passar para vocês um grande diferencial. A banca é do CESP. O professor Vinícius, um dos melhores professores do Brasil, ele gravou um curso 100% do CESP. Tá certo? Os últimos concursos, a galera que conseguiu assistir todas as aulas do professor Vinícius, quase gabaritaram todas as questões. Nota de corte baixa, você já sai na frente com língua portuguesa, cara, ó, ninguém segura você. E, além disso, sobre o CESP, nós temos ainda aqui, ó, matemática, um curso 100% focado, tá certo? Um curso 100% focado da banca do CESP também, e com o professor Damasceno. Ética, um recado para a galera, o professor Daniel já esteve aqui hoje, inclusive, é que ele saiu um pouco mais cedo, não ia trazer ele aqui para o vídeo. Ele vai começar a gravar algumas aulas com muitos exercícios aí de ética para o aluno realmente não perder ponto na disciplina de ética. Nós temos ainda direito administrativo, direito constitucional e penal com o professor Pedro, administrativo com o professor Luiz Antônio. Processual penal, nós temos um cara aqui que eu chamo de craque do time, que é o professor Marciano Xavier. Fantástico, não tem um aluno que não assista uma aula do Marciano aí, que não gosta do Marciano. Legislação especial, direitos humanos, com o professor Leonardo. Inclusive, eu quero passar um recado para vocês, que nós iniciamos já a gravar os direitos humanos. Já está disponível a primeira aula de direitos humanos do professor Leonardo, que é de habeas corpus, que eu tenho quase certeza que deve ser um assunto certo na prova.
e, no decorrer do curso, ele vai gravar o restante das disciplinas. Vocês podem perceber que é um curso bastante detalhado, é um curso bastante focado, com orientação pedagógica que faz a diferença. Temos aqui a legislação aplicada ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal. Esse módulo aqui já está quase todo disponível, está faltando 1, 2 aulas somente aí, que a gente vai conversar sobre isso com a professora Alessiane. Aproveitando, aqui no LAC Concurso, você sabe que a gente é papo reto, transparência total, né? Nós não iremos oferecer o módulo de física, ok? Porém, nós já fechamos contrato com o professor Paulo Gutierrez, um excelente professor. Ele vai começar a gravar as aulas de física, focado no concurso da PRF, e nós iremos disponibilizar para vocês aí a custo zero. Mas, a princípio, isso não fazia parte do pacote, mas como a gente tem essa preocupação pedagógica, a gente está informando. Esse informativo, gente, é muito importante. Por que a gente faz com informativo? A gente passa os recados importantes do curso toda semana. Então, o aluno, quem está fazendo o curso tem que assistir o informativo, né? Por exemplo, nós retiramos 3 aulas lá do módulo, tá certo? 3 aulas do módulo de Direito Administrativo que não estavam no edital. Nós tiramos a aula de licitações, contratos administrativos, e nós retiramos a aula do pregão eletrônico, porque não estava no edital. Então, foram retiradas essa aula dessa pasta, porque essa aula não fazia parte do edital. Bacana, galera? E se você quer participar do informativo, quer que a gente lê um e-mail seu, se tem alguma dúvida, alguma coisa, pode encaminhar para o nosso e-mail. Meu e-mail pessoal é lac.consultoria@gmail.com. A produção vai estar colocando aqui um tapezinho do e-mail. Pode encaminhar que a gente vai ter o maior prazer de ler para vocês aí, compartilhar para o Brasil todo. Bacana? Ótimo. Então, essas são as orientações básicas sobre informativo. Agora, convidar aqui a nossa grande professora Alessiane. Seja bem-vinda, professora. Professor. Tudo bem? Joia? Olá, pessoal. Olá, galera. Pois é, né, professora? Legislação do trânsito, eu fiz aqui já uma pequena entrada. A gente esperava muito conteúdo, o conteúdo veio bastante restrito. Veio restrito, mas perigoso, né, professor? Porque não tem como a legislação de trânsito deixar de ser perigosa pela imensidão, ainda mais de classificação, imagina, de infrações de trânsito. A senhora gravou já umas aulas ampliadas. Já. Foram quais assuntos? As que eu regravei, né? A questão de habilitação, a questão de veículos, que eu estou dividindo em várias partes, inclusive, porque é bem grandinho, né? Nós falamos também sobre circulação de pedestres, tivemos uma nova gravação, e outras ainda que eu ainda tenho para poder gravar essa semana. Mas teve uma aula, professora, que me chamou muita atenção. Sim. De aula de competências. Bem ampliada mesmo, bem extensa. Você falou de quais competências, de quais órgãos? Ou seja, de todos que compõem o SNT. Ou seja, tudo está elencado no artigo. Tudo está no artigo 7º lá, tudo aquilo que é necessário eles saberem. Isso está lá, CONTRAN, CETRAN, falando com o CONTRANDIF, falamos aí junto da JARE, falamos dos órgãos executivos municipais, rodoviários, PRF, falamos aí, são 9 ao todo, professor. Professor, eu não quero assim entrar no conteúdo da senhora, mas assim, o pessoal sabe que eu me intitulo concurseiro profissional, né? E nós conhecemos a banca do CESP. Gente, a banca do CESP ama o tal de competência, professor. Todos os concursos, eles colocam competência, professor. Então, olha aí, gente. Estratégia. Você tem que elaborar estratégia de estudos, porque esse edital aqui ele é gigante. Eu vou falar assim, alguém vai estudar esse conteúdo todo? Não acredito. Não acredito, a nota de corte. Então, você tem que priorizar aquele assunto realmente que tem uma grande possibilidade de ser cobrado. Eu sempre falo, professora, que é preferível você saber 60%, mas saber muito bem do que 100% meia boca. Exatamente. Ainda mais tratando de uma banca que acaba anulando, né, professor? Errou, tira uma certa sua. Olha, eu vou ter que trocar um pouco de assunto, professora. Teve uma aluna nossa, né? Eu fiz o aulão de véspera, tá? A gente vai fazer o aulão de véspera aqui da PRF. E sempre no aulão de véspera eu passo técnicas do chute. E eu orientei o aluno, por favor,
Se tem dúvida, não chuta. Ela acertou, professora, 72 questões. Certo? E perdeu. E aí ela não foi classificada por pouco, porque ela foi para o chute. Mas a gente vai falar isso, como falei para vocês, no nosso 4º encontro de formativo de como se proceder na prova, né? Professora, eu quero falar sobre o nosso curso aqui. Nós temos um novo produto que nós estamos lançando, chamado Banco de Questões. Isso. E nós estamos priorizando o concurso da PRF. Falamos com o Pedro na semana passada, ele se comprometeu em gravar com crimes de trânsito. Ele gravou umas 12, 13 questões e hoje também ele gravou mais umas 10, 15. O que ele fez? Ele pegou todas as questões de crime de trânsito e já gravou. A gente pode ter certeza que terça-feira, galera, tá? Terça-feira, dia 2 de julho, esse vídeo vai estar para vocês já, todas as correções. Da sua matéria, legislação do trânsito, professora, quantas questões a senhora já gravou? Bom, gravadas, nós já temos 40, hoje nós continuamos gravando, ou seja, nós estamos gravando mais 60 hoje, então já certa já tem 100. 100 questões. Já está certo que hoje a gente elimina 100. 100. Quais bancas, professora? Olha, busquei ao todo, eu estava até dizendo numa aula para eles, professor, a respeito disso. Como o CESP não trabalhava muito essa questão de certo e errado, nós pegamos alguns concursos e fragmentamos as alternativas e explicamos o porquê está certo e o porquê estava errado daquelas alternativas. Detalhando o erro, o acerto, exato, o fundamento de cada questão. A PRF mesmo tinha perguntas, alternativas de resposta, então nós pegamos o quê? As alternativas de resposta e colocamos por que era certa, por que estava errada. Então aí a gente conseguiu trabalhar mais o modo CESP, para poder conseguir. A FCC também, a FGV, assim, as que mais estão aí e tem, né, perguntas muito inteligentes. Nós fizemos um compromisso, lembra que nós fizemos um compromisso com o pessoal que nós íamos disponibilizar aí umas 300, 400 questões aí, e a gente quer fazer o curso teórico e um curso avançado de questões, porque o aluno tem aí um melhor aproveitamento. Professora, mas eu vou deixar a senhora aí conduzir. Então, meus amigos, minhas amigas, deixar aqui vocês muito bem acompanhados, a professora Aliciane. Você pode ter absoluta certeza que ela é uma autoridade nesse assunto. E já vou fazer uma chamada. A partir do dia 15 de julho, a professora Aliciane vai ser a professora titular da cadeira aqui, Direito Administrativo, professora. Exato aí, professor. Seja bem-vinda, tenho absoluta certeza que a senhora vai fazer um belíssimo trabalho. Bem-vinda de novo, né, professor? De novo, eu já vi, fui muito bem-vinda já uma vez, agora novamente. Pois é, Direito Administrativo aí vai ser nesse padrão dela, ó, detalhado, com exercícios, questões, sempre disponível no Facebook, responde os e-mails, né? Todos. Bacana. Pessoal, vou deixar com a professora Aliciane, que agora ela vai passar para vocês as estratégias de como enfrentar a legislação do trânsito. Galera, fui. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, professor. Agora deixa aí com a gente. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Olha só. Cada professor está buscando uma estratégia e apostando em algumas coisas. Então, nessas apostas que eu trouxe para vocês esse informativo também, para que a gente tenha uma noção boa aqui do que a gente acredita com base, lógico, nos outros concursos e tudo mais, e tendo também com a gente um pouquinho do examinador que a gente sempre tem, né? A gente não tem como largar isso numa totalidade. Então, olha só. Aquelas partes iniciais eu não tenho como deixar para lá. Não vou falar diretamente já do assunto, mas vou comentar uma coisinha importante com vocês. Todos os professores vão falar, vão discutir e eu também vou conversar. Planejar todo o tempo livre que você tiver, ele pode ser útil e faça ele ser útil. Tá? Aqui para a gente agora realmente nós estamos atrás do tempo. Para quem não tinha estudado, para quem tinha estudado muito, para quem teve que agora tomar outro norte de estudo em razão, né, desse novo edital, então agora para a gente realmente todo o tempo ele vai ser válido. Agora, ler incessantemente a Lei 9.503. Gente, muitos alunos me mandam e-mail, professora, o que eu faço determinado assunto assim? Ou seja, eu olho para o CTB, eu olho para a resolução, não vejam resolução. Ou seja, está muito claro o nosso edital, ele não foi retificado. Eu pensei que ele até seria, mas não foi retificado. Nós vamos ler CTB de forma incessante e todas as leis que estão ali fazendo modificação, trazendo alguma coisa nova. Eu trouxe aqui já enumerado algumas leis para vocês.
vocês vão aqui em site atualizado. Se tem um CTB aí antigo na sua casa, esqueça dele, porque ele pode ser traiçoeiro com você. Vai no site que você vê que está atualizadíssimo. Vai no Denatran, vai no Planalto. Eu uso muito o Denatran. Está atualizado. Eu acredito que você deve ir por lá também. Muito mesmo. Olha só, nós vamos ver e ler, nós temos decretos ainda, né? E nós vamos discutir também ainda decretos que ainda ficou para gravar, mas é um decreto pequeno. Os outros, o professor Luiz Antônio fará isso. Então, tudo que está ali dentro da PRF vai ser totalmente ali discutido com vocês. Bom, questões. Não existe aquela pessoa que fala que é perfeita sem ter treino. Ela não vai ter condição de chegar onde quer sem ter treino. Não adianta a gente achar que tem que ser assim que se anda de bicicleta. Se você não andar para levar um tombo e ver que errou, para ver no que você errou, para poder ir lá tentar de novo, você não vai conseguir. Quer dizer o quê? A parte prática ela é fundamental. Não fique somente com videoaulas. Ouça a videoaula, vai lá, faça bastante questões sobre o assunto. Nós estaremos discutindo também bastante questões aqui. Você também vai fazer bastante questão aí. Mas leia. Leia sem preguiça, gente. E leia cautelosamente. Leia os entre vírgulas do CTB. Porque veio um edital menor, embora o CTB ele já é preocupante por si próprio. Sozinho ele já é uma bomba, né? A resolução vinha e agregava, né? Porque ela só vinha e complementava aquilo que o CONTRAN ficou para fazer num determinado momento da vida. Então, o que nós vamos fazer? CTB, leia. Outra lei que sair para vocês vão ler. Os decretos também, mas o CTB é com força mesmo, tá, gente? Vamos ler isso aí. Então, tá aqui, ó. Procure o site do Denatran, porque eu acredito que vocês lendo, vocês já vão vendo o quê? As alterações da lei. Bom, como eu disse, veja os videoaulas, o tanto que você tiver tempo e disponibilidade para isso. Tá? Nós não temos final de semana até essa prova nossa. Se você tiver condições de baixar qualquer áudio MP3 aí em relação a trânsito, você vai fazer isso. CTB, baixou em MP3, eu coloquei até aqui, ó. Caminhada e corrida com música é para os fracos, ou seja, os fortes conseguem ouvir leis e ainda manter o ritmo. A professora foi lá e escreveu assim, né, estava totalmente inspirada e falou, não, o cara vai conseguir, não é possível que ele não consiga fazer a atividade física dele ouvindo o que ele precisa. Por quê? Porque se você está fazendo atividade física, é porque você também sabe que você vai passar por uma avaliação física. Então, consiga fazer os dois. Otimize o seu tempo, que é a melhor coisa que você tem para fazer. Otimizar o seu tempo. Nós temos estas leis. Esta aqui, gente, é do DPVAT. O código cita ela. Então, se você quiser dar uma lida nela, o código cita ela quando fala sobre um percentual de arrecadação que se tem, né? Então, apenas cita ela, mas não custa a gente ler. As outras realmente vieram e modificaram coisas no código. Nós temos leis grandes, a 9.602 mesmo, você vai ver passear pelo seu código o tempo todo, mas essas são as leis que a gente de imediato vai conseguir ver que teve e trouxe alteração. Você vai ver motorista profissional sendo trazido por lei, motofrete, mototáxi trazido por lei. Mas, Alessiane, só tem uma partezinha da lei ali no meu código. Não custa eu pegar a lei toda, porque aquela parte, por exemplo, de motoristas profissionais, não é só aquilo que é da lei. Aquilo ali é uma parte que colocou dentro do CTB. Estuda aquilo com afinco mesmo, e depois vai lá e lê a lei na sua íntegra. Temos que saber, sim, gente, esses intervalos, esses prazos aí, a gente tem que saber quanto tempo deve descansar esse condutor, a questão do motofretista, mototaxista, qual tem que respeitar um determinado artigo em específico, porque vocês vão ver essa diferença lá. Então, são leis novas, porque olha só, não são só aquelas não, olha aqui. Nós temos leis novas, nós temos lei seca, então todas elas nós vamos estudar mesmo. Tá? Sem medo de ser feliz, né? Para depois realmente ser muito, né? Bom, muitas pessoas falam, professora, por onde que eu começo? Cada professor tem a sua ideia, ou cada aluno tem a sua ideia.
Eu acredito que você podia, assim, gastar o seu tempo de imediato, ainda mais se tratando de certo ou errado, você começar por aquilo que você está mais familiarizado. Procure nas mais fáceis primeiro, gente. Mais fáceis, não que exista facilidade, mas aquelas que você acredita ser mais fácil pelo seu tempo de estudo. Eu dediquei muito tempo em direito administrativo, dediquei muito tempo constitucional, em legislação de trânsito. Então, procure ir nessas questões que você sabe que realmente já pode ir te dando até um gás. Olha, isso aqui realmente eu estou sabendo. Então, isso acaba até te animando. E vai deixando para depois aquilo que você considera mais difícil, mesmo porque você não vai simplesmente arriscar, jogar fora questões. Então, por isso que eu digo, já que não pode ser múltipla escolha e eu não posso simplesmente me atrever ao risco, então você procure começar por onde você está mais familiarizado. Outra coisa, você sabe, pegue o número de questões, gente, e administra o seu tempo. Tem gente que fica desesperado, está acabando o tempo, não começou ainda, não chegou na metade da prova. Administrar o seu tempo é também fazer, isso é na nossa vida, a gente tem que administrar tudo. A gente tem que administrar o nosso tempo, ver se é possível, se a gente consegue fazer aquilo dentro daquilo que foi dado para a gente. Então, procure ver, eu tenho mais ou menos tantos minutos por questão, eu tenho tantos minutos para uma prova discursiva, então faz tudo isso, procure otimizar todo esse tempo seu e procurar gastar. Tem questões que você vai responder com menos tempo do que você estava prevendo, que ótimo. Sobrou mais tempo, talvez para uma questão um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais para dor de cabeça. Então, essa já é uma das dicas. Olha só, o estudo direcionado e focado, às vezes mais vale a pena na qualidade dele do que o tempo que você desprendeu para ele. Nem sempre quem estuda mais, sabe mais. Isso é uma realidade. Tem gente que diz, quanto tempo eu preciso estudar para poder realmente passar no concurso? Gente, lógico, que quem tem mais tempo para estudar, a tendência, lógico, é passar também mais rápido. É uma tendência, não é uma realidade. Tem gente que usa muito bem as suas 2 únicas horas que tem livre por dia, enquanto o outro não usa as 10 que tem. A pessoa vai ler de forma lá totalmente, joga para lá o livro, daqui a pouco ela pega... E isso não é estudo. Estudo é uma coisa aprofundada. E é você olhar mesmo. Por que está dizendo isso? Ah, está falando conforme o artigo tal, parágrafo tal, eu volto lá naquele artigo tal e leio ele de novo. Se um artigo, se um inciso ou qualquer linha estiver fazendo remissão a outro artigo no próprio CTB, eu não vou apenas lê-lo. Eu vou pegar e vou voltar nele e vou ler de novo para poder conectar a informação, ou seja, essa informação ela realmente aprender com você ficar com ela segura, porque não adianta só passar, tá bom, artigo tal, conforme o artigo, tá bom, passou, e aí? Você não sabe o que queria dizer, porque você não voltou e não leu de novo. Estudo realmente é para quem tem coragem, gente, coragem o quê? De ler. Isso aqui não é, em momento algum, um teste de vamos ver se dá certo. Poderia até ser, se fosse realmente numa múltipla escolha. Mas aqui ou você sabe, ou você realmente perde uma questão quando você arrisca e erra. Isso aqui, eu vou deixar bem claro para você, porque tem gente que é teimoso, chuta mesmo. Então, olha só, não é para chutar. Não sei. Mas, se for para chutar, pelo menos não faça tanta besteira. Olha só. Se for chutar, primeiro, você vai pensar 2 vezes, porque você sabe que Banca CESP vai tirar uma certa se você errou. E isso é fato, é o método deles. Agora, nunca diga nunca, se não tem certeza desse nunca. Isso quer dizer que, às vezes, a gente coloca muito somente, apenas, nunca, ou exclusivamente, são palavras que tendem a ter, gente, assim, um afunilamento para uma resposta. Então, você nunca vai dizer que é exclusivamente, somente, apenas, se você não tiver certeza do que você está falando. Porque senão a tendência é de ser uma questão errada. Porque, imagina, é muito raro uma coisa ser assim, como uma regra e não ter sua exceção. É muito difícil. Mas acontece? Acontece. Você vai ver isso no código? Vai ver no código. Que, ou seja, a ultrapassagem é feita pelo lado esquerdo, mas admite-se exceção. Então, você tem que tomar muito cuidado com isto. Quando eu vou dando a aula, eu vou falando para vocês, olha, tá vendo? O verbo será, poderá, somente. Então, ali, vocês se prendam. Se for para chutar,
olha, não sei mesmo a questão, e tiver um somente, apenas, ou coisa do gênero, tenta chutar, mas não tenta chutar de qualquer jeito, não. Pelo menos enxerga onde está o gol para ver se pelo menos chega perto dele. Porque senão você vai errar a questão. Aquelas frases que são politicamente corretas tendem a ser verdadeiras. Quando você vê que tudo está lindo, tudo está bonitinho, está perfeito, ela tende a ser a verdadeira. Não quer dizer que ela é a verdadeira. Cuidado. Por quê? Porque às vezes pode estar tudo lindo, politicamente correto, e troca só um ministério ali, um representante de um ministério. Aí você fala, pronto, olha só, era para falar aqui do Ministério da Saúde e colocou aqui o Ministério do Transporte. Pronto, errei a questão. Estava tudo certo, estava. Por isso que eu digo, tende a ser. Eu estou falando para aqueles atrevidos que vão tentar chute, tá? Não tentam chute de qualquer jeito. Analise sempre se vale a pena o chute. Por todas as razões que eu falei para vocês. Se você é aquela pessoa que estudou, realmente estudou, não vai valer apenas chutar. Você vai realmente fazer a sua prova. Procure começar por onde você tem as questões. Não, essa aqui eu sei, essa aqui eu sei, essa aqui eu sei, e vai indo. E vai deixando aquelas problemáticas, ó, lá para o fim da história, né? Bom, definição de trânsito. Definição de SNT. Prioridade de SNT. Composição do SNT. Ainda, as competências para cada órgão do SNT. E o tipo de responsabilidade que o SNT tem com terceiros. Isto é questão que a gente sempre vê cair e não é pouco em prova. O Sistema Nacional de Trânsito, neste aspecto que eu estou falando para vocês, ele é muito incisivo em provas de concurso. Outro, como eu disse, a competência dos órgãos, a banca costuma seguir a letra da lei. Por tudo que vocês estão vendo, pelas questões que eu estou mostrando para vocês, e por questões que vocês vão buscar lá no site, que tem questões de concurso, vocês vão buscar e vão ver que, quando se trata de competência, a tendência é que eles busquem a letra da lei. É muito raro a gente ver, principalmente o CESP, sair da letra da lei, ou seja, da interpretação à competência. Ela faz, parece, com Ctrl+C e joga um Ctrl+V na sua prova. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Pessoal, no que tange normas gerais de circulação e conduta, ele é um capítulo grande, muito importante você tomar cuidado aos detalhes dele, ver as regras de preferência, quem é que tem primeiro, quem tem que ser segundo, quem é que terceiro, quem que obedece o primeiro, quem que eu analiso o segundo. Isso aí nós temos que ter assim, um cuidado muito grande. E a minha aposta para no que tange a norma geral de circulação e conduta, é no que se refere a quê, gente? É no que se refere à interpretação. Porque quando a gente trabalha a regra de circulação, tem como fazer o quê? Dar casos concretos, falando onde você tem que posicionar o seu veículo, como que você tem que virar, onde que você vai ficar. Então, minha aposta aqui já é em questão de interpretação, não é mais a questão da letra fria da lei. Acredito, pelo tudo que eu vejo, pelo tudo que eu ando vendo, pela CESP nesse momento, olhando de cara para ela, eles costumam muita interpretação dentro da parte do artigo 29, que é a regra de circulação. Tá? Motorista profissional, gente, 99,9, diz que a gente não tem certeza de nada na vida, né, com exceção de uma coisa, mas esta lei aqui, você pode ter certeza, gente, olha, eu duvido muito que eles não vão cobrar de vocês alguma questão. Nós estamos falando com PRF, quer dizer o quê? Eles vão ter que saber trabalhar com a questão dos motoristas profissionais, porque tem resolução, mas tem a lei. A lei foi inserida no CTB, então tem como você estudar tranquilamente. Não tem como você falar assim, eu pensei que era resolução, daí não estudei motorista profissional. A lei foi lá no CTB e inseriu a informação. Então, tu vai estudar a lei disso aqui. Outra, educação para trânsito. Sempre vejo em prova. Ainda mais porque educação para o trânsito entrou bastante informação nova, com lei também. Lei posterior, lógico, a 9.503. Trouxe muita informação em relação à lei. Então, você vai encontrar situações novas. Ou seja, como que é difundido, como que é mostrada essa questão da educação para o trânsito, quais são os meios de comunicação que fazem isso. Então, deem uma olhada, porque com certeza a educação para o trânsito é
Você pode olhar até nas competências, é uma obrigação praticamente ali, ó, geral, todos os órgãos. Então, acredito que ela venha para você de alguma forma ou de outra. Como eu disse, a questão da prevalência sobre a sinalização. Gente, o anexo 2 do CTB, ele trabalhava sobre sinalização. E ele só deu a vez para a resolução 160, trabalho sobre sinalização. Então, a única resolução que eu digo para vocês olharem, para vocês verem, para que vocês realmente estudem, é esta. Não como se fosse um estudo, como um concurso para engenheiros de tráfego, ou seja, eu quero saber qual é a distância que tem que estar, não sei o que do que, qual que é o tamanho da placa, não sei o que da onde. Não, você vai aqui em cima realmente da sinalização propriamente dita. Essas partes adjacentes, assim, você vai deixando, mas a sinalização propriamente dita, você vai olhar por quê? Porque estava no anexo 2, só deu aí vazão para a resolução 160. Não é possível que ele não traga uma sinalização para vocês. E dentro do CTB a sinalização não está. Então eu oriento a vocês olharem sim a resolução 160. Mas a resolução vai cair, professora, mas o anexo 2 cairia. O anexo 1 sim, e o anexo 2 disse que é a resolução 160 que vai estar olhando isso para vocês. Então é por esta comparação que eu digo, estude a 160, tá? Veículos. Classificação, registro, licenciamento, identificação, equipamentos obrigatórios. Nós ainda vamos acabar só de gravar a parte de identificação e equipamento obrigatório, as outras já estão gravadas. Eu aposto quando falar deles em relação à lei seca mesmo, tá? É aquilo que está escrito lá mesmo. Interpretativas, duvido muito, mas é uma questão que dá, é um conteúdo que dá para trabalhar a parte interpretativa também. Dar um caso concreto, falar de uma situação e falar que fulano ele não fez um outro registro quando aconteceu tal coisa, quando ele foi lá e mudou de domicílio, dá para poder trabalhar a parte interpretativa. Mas eu não aposto tanto na interpretativa nessas questões, eu aposto mais na letra seca mesmo da lei. A habilitação. Já teve concurso da PRF que 10% das questões de legislação foi só em cima de habilitação. E a habilitação também sofreu alteração por lei. Então, quer dizer que antes determinado veículo podia ser dirigido somente com a C, hoje passou com a B. Só vai voltar para a C se passar de tantas toneladas. Então, você dá uma olhada lá, porque tem lei que muda a questão de habilitação. A questão também de prazo, de validade da carteira. Então, como eles disseram para a gente, que nós temos a Lei 9.503 e suas alterações, então, é uma questão que eu acredito que seja dor de cabeça para vocês. Pelo menos umazinha vem dela aí. Como eu já cheguei a te falar, teve questões, já 10% de prova já da PRF com questões só sobre habilitação. Mas eu acho que eles vão balancear bem essa prova de vocês. Aqui vem, acredito, mais em casos assim concretos, para que você distinga qual é a habilitação, se a pessoa dirigindo com aquela categoria, ela está correta ou não, e que tipo de infração seria aquela categoria incompatível, a menos da que deveria. Então, eu acredito muito em questão interpretativa em cima disso aqui. Bom, aqui, como eu disse, cuidado com a lei, tá? Aqui acrescentou aí muita coisa em relação à habilitação. Infração de trânsito, olha, esta eu posso, gente, queimar a língua, apagar a língua, falar do jeito que vocês quiserem, mas eu acredito que impossibilidade de fazer uma prova de PRF sem infrações, penalidades e medidas administrativas. Retenção, remoção, apreensão. Quem é que faz tudo isso? Um é só autoridade, outro só agente, uma autoridade e agente. Leia, mas leia mesmo. Nas próprias aulas eu dei dicas para vocês como que você consegue definir quando é um, quando é outro, o que uma autoridade faz, o que um agente faz, o que uma autoridade e agente podem fazer. Então, é 100% isso aqui, eu duvido que não seja cobrado de vocês, gente. Eu parece que eu estou vendo na prova de vocês uma situação dessa aqui, né? Podia até falar, olha, gente, tomara que não caia, porque realmente o conteúdo é bem extenso, né? Mas eu duvido, eu vou falar para vocês realmente não se atreverem a não dar o devido valor. E principalmente com a mudança da lei seca, em relação à lei seca que veio no final do ano passado, que acrescentou valores de infração em relação à questão da embriaguez. Muita atenção para isso também, que antes algumas infrações eram multiplicadas por 3, por 5, hoje tem até por 10, que no caso seria essa questão da lei seca. Muita atenção. Crimes de trânsito, vem.
O colega Pedro Silas está falando com vocês a parte de crime de trânsito, gravando questões sobre crime de trânsito. Acredito que venha falando de determinada atitude, que a pessoa estava em determinada situação, estava no uso da sua profissão e teve determinado problema. Então, se isso poderia agravar uma pena, se poderia apenas aumentar uma pena. Então, tudo isso acredito que venha para vocês, sim. Inclusive, vocês não estão vendo aqui, mas no material está tranquilo para vocês estarem vendo aí. Eu fiz até um gráficozinho de coisas que agravam a pena, que está no 293, e coisas que aumentam a pena, está no 302. Por quê? Porque tem coisa, gente, que é tão pequenininha a diferença de uma situação que agrava a pena para uma que aumenta a pena, que é o suficiente para você dar conta de se enganar. Então, eu coloquei até em cores parecidas para que você chame a atenção de vocês. Vocês poderão estar olhando aí, vocês vão ver que realmente é perigoso. Então, eu trouxe aqui para vocês fiquem mais antenados nisso aqui. Anexo 1 e anexo 2. Ficou separado, mas tudo bem. Anexo 1 e anexo 2. Pode estudar. O que é católico de óbito, o que é charrete, o que é carroça, o que é ônibus, micro-ônibus, veículo automotor. Aquela nomenclatura, estuda. Pode estudar, porque é aposta. É processo administrativo. A pessoa levou uma infração, depois de quanto tempo ela pode recorrer, para quem que ela recorre, como que ela é notificada, quem pode dar a multa, que entra naquela questão das penalidades. Isso aí, não duvido. Então, as disposições transitórias, que é a parte final, se vir, vem, eu acho que a letra, assim, bem a letrinha seca da lei. Dá uma olhada, ou seja, dá uma lida. Gente, não tem assim como a gente falar para vocês, olha, nada disso aqui, pode deixar, isso aqui não vai cair, isso aqui não precisa estudar. Tudo é possível. Mas pela nossa experiência do que vem acontecendo por aí, eu acredito que seja mais comum em casos concretos e em casos da letra fria da lei ser cobrado de vocês dessa forma que eu disse. Então, o certo é, estuda sem medo de ser feliz mesmo, ou seja, como é minha única e última chance. Aí, a partir disso aí, você vai ficar mais focado. Se tiver condição de ouvir, ouça bastante. O poderá, será. Se você tiver condição de estar ouvindo a lei de trânsito, seria bom. Você fala, mas Alessiane, eu não tenho só você na minha vida, eu tenho todos os professores? Tem, e vai ter que estudar eles também. Se você quer um cargo desse, um salário deste, você vai ter que estudar não só a minha matéria, como de todos os outros professores também. Só que dê ênfase em alguma, gente. Como foi dito, como a gente conversou, eu e o professor. Não adianta você querer saber tudo, ou ninguém dá conta de saber tudo. Você saiba muito bem um determinado percentual dessa prova, os conhecimentos específicos, você sabe onde está pesando mais para você isso, e larga aquilo que você nunca viu na vida. Olha, eu nunca estudei, por exemplo, física na vida, se não é que agora que você vai querer estudar isso. Então, vai estudar dobrado, constitucional, administrativo, trânsito, mas saiba bem, sabido tudo isso, tá? E qualquer coisa, a gente tá por aí, você entra em contato com a gente e estamos todos no mesmo rumo, gente. A gente quer que você alcance o objetivo, por isso a gente está aqui o tempo todo trabalhando em prol disso, modificando aquilo que eles modificaram, porque tinham muitas aulas que estavam mais em cima de resolução do que propriamente dito em cima do CTB, essas aulas a gente regravou. As que falarem de resolução para vocês, algumas aulas, você sabe que tem resolução, mas você sabe que você não vai precisar estudar afim com a resolução, tá? Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, olhe no site e fale comigo. A gente está por aí, qualquer instante, e a gente vai conversando.